A paz de Deus com todos os irmãos. Meu nome é Christopher e eu resido na Vila Sabiá, Sorocaba. Eu senti de contar esse testemunho no canal Comunhão com Deus. Agradeço a Deus e Irmandade que na virada do ano, dia 30 de dezembro de 2023, Deus falou para minha mãe que ia vir passar um anjo dentro de casa. E Deus deu oração para minha mãe. E minha mãe estava sortando a palavra. E no meio dessa oração, Deus falou para minha mãe 3 hinos: o hino 23, o hino 454, o hino 457. E no último verso, o hino 457, estou com Jesus, meu Senhor. Deus selou minha alma com o selo da promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus e Irmandade que 8 dias depois, Deus deu a graça de congregar na Manuel Lopes. E era batismo lá, Irmandade. E eu pedi confirmação para Deus se eu ia batizar. E eu pedi 5 hinos de confirmação: o hino 2, o hino 85, o hino 167, o hino 454 e o hino 457. E o hino 457 ia ser o último. Agradeço a Deus e Irmandade que todos esses hinos foram tocados também. E agradeço a Deus, Irmandade, que parecia que tinha uma cola no banco, que eu não conseguia sair. E eu pedi mais uma confirmação para Deus. E Deus falou assim para mim, Irmandade, que se eu quisesse, eu não ia batizar agora. Eu podia me batizar depois. Só que depois ia ser pela dor. Agradeço a Deus, Irmandade, que quando fui ver, eu estava descendo pelas águas do Santo Batismo. E agradeço a Deus, Irmandade, que 2 dias depois, era na sexta-feira, de ensaio na Vila Hortência. E eu não ia ir, Irmandade. E eu tava lendo a Bíblia e eu senti de orar. E Deus falou pra mim que eu tinha que ir no ensaio da Vila Hortência, pois ali havia um irmão que tava desempregado. Tava todas as contas dele estavam atrasadas e tinha vendido todas as coisas da filha dele, até o tablet. Agradeço a Deus, Irmandade, que quando acabou o ensaio eu fui no banheiro e eu perguntei pro irmão e ele estava lá. Agradeço a Deus, Irmandade, que eu perguntei pra ele se ele estava bem. Ele falou que ele não estava bem. Deus expulsou fortemente do coração para falar para ele que ele estava desempregado, que todas as contas dele estavam atrasadas, que ele teve que vender todas as coisas da filha dele, até o tablet. Agradeço a Deus, Irmandade, que ele chorou. E Deus expulsou novamente, fortemente no meu coração, para falar pro irmão que Deus ia dar para ele tudo que ele tinha perdido e ia dar em dobro. Agradeço a Deus por tudo, Irmandade, que somente o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. A paz de Deus a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Jonatas, cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Preciso de contar uma obra na comunhão, por um milagre que Deus fez na vida de um companheiro nosso, nossa mocidade. Estava eu mais 2 companheiros para nós congregarmos numa sala de oração, numa cidade vizinha. E nós sentimos de convidar um servo de Deus também, companheiro nosso, a qual tinha um salão de cabeleireiro, estava para fechar. E nós chegamos lá, irmãos, ele estava quietinho, sentado, e nós convidando ele para congregar naquela sala de oração. Nós vimos que ele estava muito abatido, mas nós ficamos convidando e ele sempre negando de congregar. Falava que estava passando uma parte difícil, estava provado espiritualmente e material também. Mas nós conversávamos com ele, falando para ele: nós vamos congregar conosco, Deus pode falar contigo, Deus pode te socorrer também. E ali debaixo de muita luta, irmãos, até que ele foi conosco. Chegou lá, irmão, sentei lá no banco dos músicos, com meu instrumento. Alguns companheiros não estavam tocando na época, e ele quietinho lá, cabeça baixa, o culto inteiro. E na palavra, Deus mandou, e falou assim: eis que chegasse alguém aqui provado. Você está numa angústia terrível, uma prova espiritual que te tomou. Seus companheiros não sabem o que tu está passando, mas eu sei. Mas fica tranquilo, meu servo, que você está passando por uma dívida muito alta e você não consegue pagar, está com uma bola de neve, e você não sabe o que fazer. E você entrou numa guerra espiritual muito grande, desânimo te tomou. Mas fica sabendo por meio dessa palavra que eu te digo assim: fique em paz, porque essa semana ainda eu vou pagar a sua dívida. O seu Pai, Deus Todo-Poderoso, vai pagar a sua dívida. Ali nós sentimos muita presença de Deus, como o servo de Deus levantou a cabeça e chorava e falava em linguagem. E nós saímos daquela casa de oração até a cidade onde nós morávamos. E ele falava em linguagem dirigindo o seu carro, nós já ficávamos até preocupados. Mas ele falava na linguagem, Deus tomava nós dentro do carro.
E quando nós chegamos na nossa casa, ali ficamos em paz, agradecemos a Deus pelo dia, pela festa que preparou e por Deus falar com o servo de Deus. Irmãos, e nós estávamos no outro dia, na mesma semana, na casa de um servo de Deus, num barco, e ali conversando as coisas de Deus, a campanha tocou, ele foi atender, quando vai ver, é esse companheiro nosso. Ele atendeu, chegou até a nós na sala, todo sorridente, com a pasta na mão. Ele falou assim: preciso contar um milagre que Deus fez. Eu falei: pode falar. Falou: olha, lembra da palavra, no dia tal? Sim, Deus cumpriu. Hoje mesmo, eu estava de manhãzinha lá no salão, e lá Deus falou com a minha alma. E o Senhor falou para mim ir no lugar aonde eu estava com a dívida. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou fazer o que lá, Senhor? Minha dívida está alta. Eu falar só para ver a quantidade de dívida que eu tenho. O Senhor falou: vai lá. E ele foi e obedeceu. Chegando lá, tinha um japonês sentado na mesa, uma mocinha no lado. E ali ele chegou com a pasta na mão, com toda a documentação, e falou assim: olha, eu vim ver como está a minha dívida. O japonês foi no computador, colocou seus dados. E olhou para ele e falou assim: meu senhor, olha, está de parabéns. Mas por quê? Você não tem dívida nenhuma conosco. Aí ele mostrou um monitor para ele ficou confuso na hora, que ele esqueceu da palavra, Deus permitiu. E ele começou a interrogar: mas como assim? Como assim? Tá pago a minha dívida? Sim, você está zerado, você não tem nada conosco. Sua dívida está quitada. Irmãos, ali conversando com o japonês, ele se entendeu. Uma moça ficou vendo aquele movimento que estava no lado. Falou: me dá licença, os senhores aí. Disse: moço, qual é o seu nome? Falou o nome dele completo, veio os dados. Falei: ah, sim. Ontem eu estava aqui sentado onde está esse moço. E chegou ali na porta um senhor, cabelo grisalho, bem vestido de terno, um senhor bonito, olhos azuis, e veio até a minha direção. Já chegou cumprimentando com toda a educação. Falou assim: eu vim aqui para pagar uma dívida. Falou: pois não. Me deu todos os seus dados e pegou o valor e deu nas minhas mãos, contei, estava certinho e zerou a sua dívida. Ele virou as costas e quando estava chegando na porta, ele olhou para mim novamente e falou assim: olha, essa dívida de fulano tal que está aí no cadastro de vocês, que eu quitei. Fala para ele que foi o pai dele que pagou essa dívida. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, ali quando ele falou aquilo para nós glorificou tanto a Deus naquela sala, que nós oramos. Deus visitou nós grandemente. Deus enviou o anjo e pagou a dívida do servo de Deus. Porque o Senhor falou na palavra: fique em paz, meu filho, que eu, seu Deus, seu Pai, vai pagar a sua dívida. Eu dou graças a Deus, irmãos. Muitos anos se passou, mas a obra de Deus, ela nunca envelhece, sempre renova e aumenta sempre a nossa fé. E senti de compartilhar esse testemunho, essa obra maravilhosa que Deus fez. Eu contei, Deus te deu a graça, por misericórdia, de contar em algumas casas de oração. O Senhor tem visitado, tem feito até obra através desse testemunho. Irmãos, eu dou graças a Deus, porque Deus é bom, é maravilhoso. Compartilho essa obra que Deus fez na vida do nosso companheiro. Saber que Ele é o socorro presente. E Ele é o Deus que sempre operou milagres e sempre vai operar naquele que é firme nele, fiel, obediente e que ama Ele de corpo e alma. Por tudo, agradeço a Deus, irmãos. Deus seja sempre eternamente louvado. Certa Pai de Deus, a toda a Irmandade. Meu nome é irmão Mateus. Eu moro no Paraná, no Costa Rica. Eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. O testemunho é do meu paletó, meu primeiro paletó, né? O meu primeiro paletó. Eu tinha um paletó, né? Um paletó. Era do meu pai, né? Era grande.
grande, né? Grande, pá, grande, né? Bem grande, não. Não, se via, ficava ruim, né? Passou um tempo, né? Passou um bom tempo, né? E graças a Deus, né? Deu pra parar, né? Pra mim, deu esse papaô, eu comprar um paletó pra mim, novo. E depois passou o tempo e eu comprei um sapato social. Eu tinha um sapato social, mas o meu sapato social é, 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 estragou, né? Estragou e eu precisei comprar outro sapato social. Tudo isso, o sapato, o paletó foi tudo graças a Deus. Eu agradeço porque assim foi o primeiro paletó que foi, foi o meu primeiro paletó, né? Eu agradeço muito a Deus e Alá Malá, isso e Alá. Oh meu pai, porque é muito bom, é muito bom, é verdade. É uma coisinha pequena, né? É uma coisinha muito pequena. Para Deus não é pequeno. Aleluia, ia lá, malá, isso ia lá. Oh Senhor da glória, aleluia. Eu agradeço também. Foi muito bonito, foi muito bonito, irmandade. Aleluia, aleluia, né? Aleluia, aleluia. Foi muito bonito, aleluia. Ia lá, malá. É, Deus, Deus seja louvado. É, né? Qual, né? Eu peço oração eu peço oração para a Irmandade e quando eu orar eu não vou esquecer nenhum de vós. Deus seja louvado. Irmandade, a paz de Deus, meu nome é Mariana. Hoje, atualmente, em 2024, eu tenho 10 anos e eu senti de contar uma grande obra que Deus fez comigo quando eu era bem bebezinha. Minha mãe, ela trabalhava numa casa de uma senhorinha bem simples, humilde. E a senhorinha gostava bastante de mim. E uma vez que nós estávamos indo para lá, minha mãe me levou, como sempre. Aí, quando a gente estava no meio da calçada, eu vi uma cobra preta e branca. Não, era preto e vermelho, perdão, irmãos. Aí, quando eu vi essa cobra, eu gritei, olha a cobra. Aí minha mãe pulou para outra calçada, mas foi sem querer. Eu sei disso. Aí, eu fiquei com medo, fiquei entre... aí, nesse mesmo momento, passou um carro do meu lado. Eu fiquei entre ser picado pela cobra ou morrer atropelado, né? Mas Deus, por a grande obra, né? Grande honra, ele travou a cobra. Aí eu consegui passar. Eu passei. Aí no outro dia, quando a gente chegou perto, aí eu perguntei pra um moço que tava ali, ele disse que matou a cobra. Aí eu agradeci a Deus, contei essa obra aqui na minha comum de campanário. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Paz de Deus, querida Irmandade. Eu me chamo Maria Rita. Eu moro aqui no Rio Grande do Norte e eu estou gravando esse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade, eu tenho muitas obras para contar, mas esse áudio eu vou contar apenas um livramento que Deus fez na vida da minha filha. Depois eu vou gravar um outro áudio contando algumas obras que Deus tem feito na minha vida e na vida das minhas filhas. Dia 2 de dezembro,
do mês passado. A minha filha sofreu uma batida de moto. Ela tem 8 anos. E ela ficou desacordada. E eu fui com ela, junto com a minha cunhada, para o hospital. Chegando lá, o médico examinou, ela tinha quebrado a sua perninha. E o médico falou também que tudo indicava que ela tinha quebrado o nariz. Eu estava muito desesperada. Ela ficou muito cheia de hematomas, muitos ferida pelo seu corpo. Assim, abaixo do olho dela teve um corte que faltou pouco para não ser dentro do olho dela. E foi ponteado 5 pontos, no qual foi o guidão da moto, né, que bateu no olho dela, que veio a quebrar aquela parte de baixo do guidão. Mas aí eu já fiquei muito desesperada. Eu, junto com a minha cunhada, ela ficou mais ou menos 1 hora ali no corredor do hospital, numa maca. Ela chorava muito de dor, mas ela era bem conformada, porque ela é uma menina muito forte. E o médico veio, ponteou o seu corte e bateu um raio-x na perninha dela. E aí falou assim, não vai ser necessário fazer cirurgia na sua perninha, porque ela é muito criança ainda e vai colar. Só que ela vai ficar 3 meses de gesso. Só que tudo indica que o nariz dela quebrou. Você vai ter que ir para outra cidade, que é um pouco longe da minha, porque se tiver quebrado o nariz, ela vai ter que fazer uma cirurgia. E é uma cirurgia um pouco complicada. Ali naquele momento eu já comecei em silêncio clamar a Deus para Ele ter misericórdia, para não ser preciso eu ir para outra cidade. Minhas condições era pouca e não estava com muita condição, também estava muito abalada. Então naquele momento eu já comecei a pedir oração para alguns irmãos, algumas irmãs, orar por ela. E quando foi feito o raio-x do nariz, o médico veio e deu uma boa notícia, falou que não precisava fazer a cirurgia porque o nariz dela não chegou a quebrar. Ali eles colocaram o gesso, né, na perninha dela e eu voltei para casa. Fiquei o dia todo lá, mas voltei para casa. E no mês seguinte eu fui de novo com ela para o hospital. Lá foram trocados o seu gesso. E o médico falou assim ela está muito bem, graças a Deus. Na próxima vez que você vier, tudo indica que ela já vai voltar sem o gesso. Eu fiquei muito feliz naquela hora. Voltei para casa. E ela começou a melhorar rapidamente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ali Deus começou a trabalhar na vida da minha filha, porque o médico tinha falado que ela ia ficar 3 meses de gesso. Mas com 20 dias eu voltei lá de novo com ela. E ela já voltou sem o gesso. Quarta-feira passada eu fui com ela. E ela voltou sem o gesso. E ela já está começando a dar os seus primeiros passinhos. Rapidamente também as cicatrizes, ficaram só as cicatrizes das enfermidades. O seu corte também sarou muito rápido. E é isso, querida Irmandade. Eu estou aqui para agradecer a Deus por esse livramento que Ele fez na vida da minha filha. Eu não tenho nem palavras
para descrever o quanto que esse Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E eu só tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso. Assim que eu tiver mais uma oportunidade, eu vou gravar um novo áudio para contar mais algumas obras muito lindas que Deus tem feito na minha vida e na vida dela, dessa mesma filha minha que passou por essa tribulação. E na minha vida também eu tenho muitas obras para contar, querida Irmandade. E eu sou nova de batismo. Eu tô com 4 anos que sirvo a Deus, mas muito antes de eu conhecer essa graça maravilhosa, Deus já tinha feito muitas obras na minha vida. E eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por esse canal maravilhoso, que é um canal que tem nos ajudado muito a contar nossas obras, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Alguém que vi esse meu áudio, eu peço que ore a Deus por mim, pelas minhas filhas, pela minha casa. Eu sempre apresento a querida Irmandade nas minhas humildes orações. Eu agradeço a Deus por tudo. Só o nome dele seja hoje e eternamente louvado. Eu me chamo Ana Maria da Silva, moro em Camboriú e quero contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por ter me chamado nas águas do Santo Batismo. E tem prometido a coroa da vida eterna se eu for firme e fiel até o fim. Não tenho palavra para agradecer a Deus, porque Deus transformou a minha vida. Antes mesmo de me chamar nas águas, o Senhor converteu minha alma. Então, não tem palavra para agradecer esse Deus Todo-Poderoso. E agora o Senhor me mandou numa missão, mandou eu cuidar da minha sogra, que está bem idosa, com 91 anos. Vou ficar um mês na casa dela. E quero agradecer a Deus, que Deus já libertou ela. Ela tinha uma dor terrível na perna, não podia pôr a mão na perna dela para virar ela na cama, que ela gritava. Daí um dia eu estava aqui e o Senhor falou para mim orar, que Deus ia fazer uma obra na vida dela. E eu prontamente peguei meu véu e fui orar para o seu joelho, e fui orar a Deus, apresentei ela na mão de Deus. E fiz um voto que se Deus libertasse ela daquela dor, eu não ia me envergonhar e agradecer a Deus. Deus libertou, da madrugada ela me chamou para me virar na cama, não sentiu dor nenhuma, eu já senti uma alegria imensa. No outro dia de manhã também, e daí depois à noite eu fui congregar, já agradeci a Deus, mas eu sinto de agradecer a Deus de novo aqui nesse canal. E quero agradecer a Deus porque ela também tinha um vício de tomar remédio, qualquer coisinha era remédio. Ela podia se virar na cama que já dizia que estava com dor e era remédio. E daí eu orei, né, e Deus libertou ela, daí eu falei para ela, não, mas a senhora não tem dor nenhuma, Deus já libertou a senhora. A senhora tem que colocar na sua cabeça que a senhora não tem dor. Isso é coisa da sua cabeça. E daí ela queria remédio, né? Daí eu dei uma gotinha só de remédio, pronto, ela já sossegou. Daí eu falei para a senhora, não, Deus libertou a senhora por completo. A senhora não tem mais enfermidade. Então, eu quero agradecer a Deus que ela passa 2, 3 dias sem lembrar do remédio. E come bem, dorme bem agora, graças a Deus. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus, porque Deus tem feito algo muito bonito na vida dela. E também quero agradecer a Deus também, porque ela é bem surda, não ouve nada. Tem que falar gritado com ela. E daí eu fico ali sentada na beira da cama, falando das grandezas de Deus para ela. E tem gente, vizinho por todo lado, aqui tem vizinho no fundo da casa dela, que é inquilino, tem do lado. E através das obras que eu conto para ela, eu tenho certeza que Deus já vai também evangelizando essas pessoas, né? Eles vão ouvindo falar de Deus.
Então é um motivo muito grande de eu agradecer a Deus, não tem palavra para agradecer a Deus. Eu sempre digo que o Senhor me mandou numa missão. Evangelizo a família dela, o povo que passa por aqui, conhecido. E quem Deus manda falar do Evangelho, né? Porque é a minha maior alegria falar desse Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é tremendo. Deus tem feito muitas obras, então é por isso eu não cesso de agradecer a Deus. É a minha maior alegria falar desse Deus. Então eu sempre digo que o que Deus faz da minha vida, eu desejo que o Senhor faça na vida dos outros também, né? Que sejam felizes. E quero dizer também que enquanto eu viver, eu vou dizer que este é o verdadeiro caminho, porque foi aqui que eu encontrei a paz e a alegria. Então, enquanto eu viver, eu vou falar que esse é o verdadeiro caminho. Que sirva a Deus na congregação cristã no Brasil. A paz de Deus, Deus abençoe, perdoa que o áudio ficou muito longo, mas ainda teria muito mais obra para contar, mas outro dia que Deus me dá a oportunidade, eu vou glorificar a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Deise Farias, sou de Belém do Pará. Estou gravando este testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu vou falar um pouco sobre o sonho que eu tive, né? Devido a ver várias revelações, vários testemunhos. Eu fiz uma campanha em casa, né, de jejum e oração, né? Perguntei para Deus se sobre tudo isso que está acontecendo, né? Que eu vi muitos relatos de muitos sonhos e eu não tinha assim sonhado com nada assim, né? Como arrebatamento, essas coisas. Então eu pedi para Deus, né? E com uma semana eu fazendo o jejum e a oração, Deus me respondeu, né? Uma tarde eu estava em casa e me deu um sono assim do nada. Que eu pensei que eu não ia dormir e acabei pegando no sono. Aí de repente eu me via numa casa de uns amigos, dos filhos de uma cunhada minha. E aí eu chegava lá nessa casa, a gente conversando, eu ia para a cozinha. E quando eu abri a geladeira, eu via cheio de cerveja. E eu olhava, meu Deus, esses meninos tão novos tomando cerveja. E eu ficava assim meio triste, né, que pensando o que seria desses jovens, né, crescer e se embriagando. E aí, tá, saí dessa cozinha e fui embora. Aí quando eu já me vi, já estava num quarto com uma criança assim, mas eu não consigo distinguir se era minha filha ou se era de alguém. Sei que eu estava com essa criança. E aí eu pegava essa criança para trocar, né? A fralda dela que estava molhada. E aí quando eu tirava a fralda da criança, que eu me virava para pegar um pano para enxugar ela, uma fralda, ela sumia. E aí naquela hora, naquele exato momento que ela sumia, assim, eu pensei até que ela tinha se virado, porque foi tão rápido que eu imaginei a criança tinha se virado para engatinhar alguma coisa assim, e que eu percebia que aquela criança tinha desaparecido. E tipo assim, na hora assim que queria me dar assim, aquele desespero, né, de cadê a criança? E eu senti como uma mão, alguma coisa tivesse me pegado pela costa e me subido, assim, levantado. Só que foi tão rápido aquilo, foi tão impactante aquilo, que o meu corpo parece que se dissolvendo, assim, como se fosse um ouro, assim, eu ficava toda assim, amarela, assim, meu corpo ficava assim, parece assim um ouro derretendo, e nisso que eu ia derretendo, eu ia me transformando tipo assim, uma barriga, um casulo assim, e eu ficava bem quietinha, assim, como que eu ficasse como fosse um bebê. Mas assim, meu corpo estava todo dissolvido como um ouro, assim, uma luz muito, muito, muito forte. E aí eu ficava quietinha e eu dizia, e algo me falava assim, arrebatamento. Quando falava assim que era o arrebatamento, eu escutava uma voz de um homem, uma voz muito tranquila no meu ouvido, que ele falava assim,
minha filha, eu te amo demais. E quando ele falava assim, aquilo, eu te amo demais, meu Deus, aí eu, sei lá, eu, tipo assim, ficava sem ação, porque eu não me achava merecedor naquela hora, assim. Aquela hora eu não estava nem esperando, me pegou assim de surpresa. E eu, quando eu vi, eu estava me imergindo, só que eu não via nada, só me via parece dentro de uma bolsa, de alguma coisa, como um feto, uma criança na, na barriga de uma mãe, assim. E aí eu escutava aquela voz, e aí quando eu espantava assim, parece que eu voltava com tudo, assim, na minha cama, assim. E aí parece que assim ia me esfriando, assim, parece que meu corpo tinha ficado quente, muito quente, e me esfriando. E eu ainda ia sentindo aquela coisa, aquele negócio me puxando assim, meu ombro, meu corpo, sabe? Uma coisa assim extraordinária. Eu na hora assim, o impacto foi tão grande assim que eu não conseguia nem chorar. Eu só fiquei muito feliz porque eu não imaginava assim, eu sempre ficava às vezes em dúvida assim. Falei, meu Deus, que às vezes a gente faz coisas assim que a gente fica pensando que a gente está pecando perante Deus. E tipo assim, Deus me deu uma resposta, né? Que eu sou filha dele, que ele me ama muito. Então eu fiquei muito feliz, porque assim, eu sempre pedi muito para Deus, nunca sair do caminho deles, mesmo assim, às vezes tendo algumas falhas, mas não, eu sempre ia para a igreja, sempre pedia para Deus, sempre lendo a Bíblia, pedindo a direção, pedindo muito perdão, pedindo muita misericórdia. Então, eu acho que é isso que Deus quer de nós, o arrependimento. Todos nós estamos falhos, né? Às vezes a gente quer apontar a pessoa, mas às vezes a gente olha para nós mesmos, às vezes estamos tendo coisas erradas. Então, acho que é isso que Deus quer, o arrependimento, que a gente lute até o fim pela salvação, sabe? Eu fiquei muito feliz depois que veio me dando aquela emoção, aquele sentimento assim, porque foi tão rápido. Como fala, a vinda de Jesus vai ser muito rápido e vai pegar muita gente desprevenida. No caso, eu não estava esperando naquela hora, nunca assim, foi uma coisa assim que era real mesmo assim. Então, eu fiquei muito feliz e eu queria passar testemunho para as pessoas que não desistam, lutam, vão para a igreja, mesmo que você caia, se levante. Não esqueça de Deus, não coloque no seu coração que Deus não te quer mais, que Deus não vai te perdoar. Não olhe para as coisas do mundo. Olhe para Jesus, que é isso que é mais importante. Pecar, errar, todo mundo erra, a gente peca, erra todo dia. E nós estamos nos últimos momentos, é isso que Deus quer. Sempre a nossa humilhação para Ele, porque Ele ama muito a gente. A paz do Senhor, irmão. Fique com Deus.